Hoje é dia 20 de setembro de 2019. 2020. Desculpe, 2020. 20 de dezembro. Não, 20 de setembro. Desculpe, deixa-me corrigir tudo. Hoje é dia 20 de setembro de 2020. A nossa alegria é muito grande em estar novamente junto com você, adorando ao nosso Deus e Pai. É uma alegria que o Senhor nos concede, mesmo que ainda não podemos nos reunir presencialmente. Nós estamos adorando ao Senhor Deus, separados física, mas unidos espiritualmente. A nossa oração é que o Senhor Deus nos abençoe. Nós somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. E a nossa igreja, ela está localizada na rua Pedroso, número 351, no bairro Bela Vista. Os nossos trabalhos dominicais são realizados assim. Domingo, às 9 horas, nós temos o primeiro culto. Às 10 horas e 15 minutos, nós temos a nossa escola dominical. E a nossa escola dominical, nós tratamos de temas atuais, doutrinários, éticos, onde temos a oportunidade de aprender e debater sobre verdades da Palavra de Deus. E às 18 horas e 30 minutos, nós temos o nosso culto vespertino. Assim que nós voltarmos às nossas atividades regulares, nós teremos uma imensa alegria em tê-lo conosco, juntos aqui, adorando ao nosso Deus e ao nosso Criador e Pai. Vamos orar a Deus nesse instante. Senhor Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, ó Deus e Pai, falar com o Senhor e no Teu trono de graça. Primeiramente, agradecer ao Senhor. Agradecemos-te pela semana que nós findamos. É certo que tivemos momentos difíceis, de preocupações, mas também tivemos muitas alegrias, muitas vitórias. Agradecemos-te pela tua providência. O Senhor não permitiu que de tudo quanto tivemos necessidade, nada nos faltou. O Senhor supriu pela tua graça e bondade e pela tua providência as nossas necessidades. Louvamos-te por isso, ó Pai. Agradecemos-te pela tua paz que reina em nosso coração. Que mesmo passando por momentos tão difíceis como esse que vivemos, nós temos uma paz que o mundo não tem, mas que nós temos. Uma paz que vem do teu Filho Jesus. Uma paz que podemos não apenas ter, mas viver e desfrutar. Agradecemos-te também pelas alegrias, ó Deus e Pai. A verdadeira alegria, que é fruto do teu Santo Espírito. Alegria que o mundo também não pode nos dar, mas que em Cristo nós temos. Agradecemos, ó Deus e Pai, pela tua direção na vida de cada um de nós, pela maneira tão sábia, bondosa e maravilhosa que o Senhor nos conduziu em todas as áreas da nossa vida. Agradecemos-te, Senhor, porque aprendemos a viver mais com o Senhor. Aprendemos a descansar mais no Senhor. Não por comodismo, mas pela fé. Por saber que o Senhor é o nosso Deus. Intercedemos, ó Deus e Pai, pela tua igreja espalhada em nosso país. A igreja que é fiel a ti. A igreja que ama de coração o Senhor. A igreja que é fiel ao Senhor
independentemente de circunstâncias ou situações. Que o teu povo, Deus e Pai, permaneça fiel a Ti. Jamais negocie princípios da Tua palavra, mas que seja verdadeiramente íntegra e fiel para com o Senhor. Ora, Deus e Pai, pela nossa pátria. Agradecemos-te porque podemos viver em nosso país, apesar das dificuldades, das incertezas, apesar das injustiças, ó Deus e Pai. O Senhor nos tem sustentado e o Senhor nos tem fortalecido. Oramos por aquelas autoridades que têm o temor do Senhor, aquelas autoridades que amam verdadeiramente o Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor fortaleça cada um daqueles que estão no poder, que temem ao Senhor. Aqueles que zombam de Ti, aqueles que ironizam do Senhor, aqueles que desprezam a Tua palavra. A nossa oração é que o Senhor aplique a Tua justiça, jamais por vingança, mas para que essas pessoas saibam, ó Deus e Pai, que só o Senhor é Deus, e não há outro Deus senão o Senhor. E que os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons, aqueles que Te amam e aqueles que não Te amam. Olha também, ó Deus e Pai, pelos nossos irmãos perseguidos em países onde não tem esta liberdade que nós temos de adorar ao Senhor. Que a vida desses irmãos, ó Deus e Pai, sejam preciosas para nós. Que nós nunca deixemos de orar por eles. E nós descansamos sabendo que o Senhor também é o pastor de cada uma dessas ovelhas do Senhor, que é perseguida por causa do Teu nome. E agora, Pai, quando nós falaremos da Tua palavra, dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, dá-nos o discernimento da Tua palavra, que nós sejamos edificados para a glória do Teu nome. Olha também por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão enfermos, desempregados. Ó Pai, assista a cada um com a Tua graça e bondade e a Tua misericórdia, e fortaleça para que sejam firmados mais e mais na Tua verdade. Nós oramos agradecidos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. O autor, o apóstolo João, escrevendo no livro de Apocalipse, capítulo 4, no verso de número 11, ele disse assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. O apóstolo João está rendendo graças a Deus, está louvando a Deus, porque Deus é o Criador, Deus é o sustentador de toda a sua criação. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano excelso Criador, com gratidão cantamos Teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Se nosso esteio
guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime e assolação, dos tempos maus, em um mundo em confusão. Seja o teu braço o nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. É o hino Deus dos Antigos, número 18, do Inário Novo Cântico. É um hino em que o poeta sacro exalta Deus, porque Deus, na sua soberania, ele age sempre poderosamente, não apenas intervindo na história, mas sustentando o seu povo e firmando sempre em suas promessas. Eu quero ler nesta manhã, para a nossa meditação, Tiago, capítulo 4. Eu vou ler agora apenas os versos 1 e 2. E durante alguns domingos eu quero falar sobre Tiago 4, caminhar por este capítulo juntamente com os irmãos, com vocês, e aprendermos lições maravilhosas para a nossa edificação, mas principalmente para a glória de Deus. E Tiago é um servo de Deus interessante. Eu creio que ele era o irmão do Senhor Jesus. Foi ele quem presidiu o primeiro concílio da história da igreja, conforme é relatado lá em Atos 15. Tiago é aquele homem, aquele pastor que nós poderíamos dizer assim que ele é prático. Ele conhece a teoria, conhece o princípio, mas ele fala, e agora, o que vamos fazer com isso? Por isso é que Tiago é uma epístola que nos desafia muito a nossa vida cristã. Como viver uma vida que verdadeiramente glorifique a Deus. Tiago, capítulo 4, os versos 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Tiago aqui está falando a cristãos. Cristãos da diáspora, lá no primeiro século. Irmãos que estavam espalhados por algumas regiões, provavelmente por causa da perseguição levantada contra Estevão, logo após a morte do Senhor Jesus. Ele escreve a sua epístola, e é interessante pensar, é como se nós estivéssemos, na verdade, num campo de batalha. E essa batalha, ela é muito mais interior do que exterior. Pare um pouco e pense no seguinte: você já pensou ou considerou que o seu coração é um campo, mas é um campo tremendamente cheio de minas que podem provocar muitos conflitos? O que governa a sua vida? A sabedoria humana ou a sabedoria de Deus? E saber quem governa a sua vida faz diferença. Aliás, faz muita diferença. Será que as coisas de fato acontecem por acaso? Será que de fato elas acontecem simplesmente porque devem acontecer?
O que levou Tiago a exortar aos seus leitores, a advertir-nos hoje também, quando ele levanta essas questões que nós lemos no capítulo 4, no versos 1 e 2, e no verso 1, especialmente, ele levanta duas perguntas tremendamente interessantes. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem disto, ou não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O que teria levado Tiago a levantar essas duas questões aos seus leitores? Ou levantar essas questões a nós hoje, a você que está nos ouvindo? As coisas não acontecem por acidente. As coisas não acontecem simplesmente porque elas devem acontecer. Vamos caminhar rapidamente na Epístola de Tiago e nós vamos compreender um pouco lá o capítulo 4. Por exemplo, se você é um cristão e diz que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, você está caminhando na sabedoria humana. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha que coisa interessante. Tiago começa advertindo, sejam praticantes da palavra, mas não apenas pessoas que ouvem, escutam, porque com isto vocês estarão se enganando. Mas o que dizer das boas obras, aquelas obras que glorificam a Deus? Tiago faz uma inquirição aos seus leitores. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Tiago não está falando aqui daquela fé que é um dom de Deus para a nossa salvação. Tiago está falando que a nossa fé, ela nos leva verdadeiramente, ela resulta na prática de obras que glorificam a Deus. Nós não somos salvos por fazer obras, mas nós devemos praticá-las porque somos salvos. E elas evidenciam a nossa fé em Cristo Jesus. Mas Tiago ainda trabalha com o problema da língua, porque não dominar a língua, ela traz sérias consequências, tanto pessoais quanto para o corpo. Olha o que Tiago diz a respeito da língua. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha o que a língua pode causar. Ela pode se envaidecer de coisas grandes. Você conhece pessoas que se vangloriam, se envaidecem? Talvez este seja um grande problema para muitos. Mas ainda, a língua, embora pequena, ela pode causar grandes males. Como é que um incêndio começa numa floresta? Com uma pequena fagulha. Mas ele se estende e ele traz grandes e terríveis consequências. A língua pode ser também maléfica. Pode ser usada para fins que não glorificam a Deus. A maledicência, a maldade, a mentira são instrumentos terríveis no uso errado da língua. Ela pode contaminar pessoas e ela pode destruir vidas. Tiago ainda diz, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha bem, olha para o tamanho do seu corpo, do seu físico, e olha para o tamanho da sua língua.
ela é, em termos de tamanho, inexpressiva quando comparada ao seu tamanho. Mas olha por outro lado o seguinte: quantos males a língua pode fazer? E é por isso que Tiago diz: ninguém pode domar. Por isso nós somos instruídos a refrear a língua, clamar a Deus para que nós venhamos a aprender a dominar a nossa língua, para não causarmos tantos males na vida. Mas ainda, Tiago vai falar que todos nós precisamos de sabedoria. Precisamos da sabedoria para conduzir a nossa vida. E há dois tipos de sabedoria. A sabedoria terrena. E olha como Tiago descreve a língua terrena, ou melhor, a sabedoria terrena. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quando Tiago fala da sabedoria humana, ele está falando daquela sabedoria que é usada de uma forma errada, aquela sabedoria que não edifica, que não constrói, mas aquela sabedoria que é usada para fins ruins, para coisas que não glorificam a Deus. Ora, se a pessoa não tem domínio da sua língua, a sua sabedoria, ela é terrena. Ela é governada pelos ideais puramente humanos, no sentido de satisfação pessoal. Olha o que Tiago diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Por que surgem tantos problemas de relacionamentos? Por que o mundo enfrenta tantas dificuldades? Por que espalham-se tantas mentiras, calúnias? Mas olha a sabedoria que vem de Deus. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Atente para o seguinte: a prática da sabedoria revela o que vai no coração. Se o seu coração é dominado por paixões, por prazeres, a sua sabedoria não é divina, não vem de Deus. E é interessante nós atentarmos o que Tiago vai falando, o que Tiago vai dizendo. Então, quando você olha um pouco para a epístola de Tiago, você vê Tiago mais advertindo, mais exortando. E então, quando nós chegamos no capítulo 4, não é de estranhar o que ele fala. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Toda guerra interna, ela resulta em guerra externa. Tiago usa termos que expressam um verdadeiro combate entre os cristãos e nos próprios cristãos. Paixões que guerreiam entre vocês, cobiça, matar, invejar, lutar, guerras. São termos que ele usa que expressam um verdadeiro campo de batalha. Mas sabe, olha para o que Tiago fala. Elas ocorrem entre vocês, mas elas ocorrem também dentro de vocês. A cobiça pecaminosa é tremendamente danosa na vida do homem. Ela arruína a vida e ela divide, separa os homens. Tiago fala assim: paixões que guerreiam.
A palavra paixões vem de uma palavra que significa prazer. É a palavra que é usada como hedonismo. É a busca pelo prazer. Há coisas boas que nos dão prazer. Mas Tiago não está falando dessas coisas boas. Por exemplo, você ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, isso nos dá prazer. Isso nos alegra, nos torna felizes e contentes. Só que Tiago não está usando no sentido bom, positivo da palavra. Ele está usando no sentido negativo. E Tiago também não está associando aqui prazer na área sensual ou sexual, porque ele não menciona em momento algum nada a esse respeito. Mas ele vem falar a esse respeito porque as pessoas buscam o prazer e querem fazer do prazer o bem supremo, a razão da sua vida, um estilo de vida. O que Tiago está dizendo, mais ou menos, seria isto. Tudo o que vocês estão procurando é para a satisfação pessoal, é para o prazer pessoal, e é por isso que é egoísmo, é por isso que isso tudo é pecaminoso. E é por isso que vocês vivem nessa guerra. É interessante que Tiago está abordando esse aspecto aqui. Paixões, prazeres. Se nós olhássemos um pouquinho para o capítulo 3, Tiago está falando dos mestres, daquelas pessoas lá na igreja que elas queriam ser mestres, mas não por uma vocação de Deus, mas apenas para que as pessoas reconhecessem, olhassem para ela de uma forma diferente. Mas ele também vai falando que isso pode acontecer com aquelas pessoas que não querem ser mestres. Paixões, prazeres, revela realmente o amor a uma honra pessoal, a primazia, o destaque entre as pessoas. E isto se torna tremendamente perigoso na vida de uma igreja. Tiago, quando ele fala de conflitos aqui, ele fala também onde esse conflito ocorre. Dentro de cada um de nós. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Esta passagem de Paulo aos Gálatas ela é muito desafiadora, porque está mostrando uma coisa muito séria para todos nós. Há um lado da nossa vida em que nós desejamos as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Por outro lado, não. Olha o termo que Paulo usa também, deseja, quer, ambiciona. Ele também usa o termo a carne e o espírito estão em conflito. E o mais curioso é que isto ocorre dentro de você. Ocorre no seu coração. Mas olha que Paulo ainda fala aos Romanos capítulo 7, versos 22 e 23. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Paulo está dizendo assim, eu tenho a lei de Deus no meu coração, e o meu desejo é fazer a lei de Deus, é obedecer à lei de Deus. Mas por outro lado, eu tenho a lei do pecado também no meu coração, que tenta me arrastar para desobedecer a Deus, para não fazer a vontade de Deus. E isto ocorre
nos meus membros, no meu corpo. Eu acredito muito no seguinte: se você parar um pouco para refletir a sua batalha espiritual, você não vai se preocupar nem um pouco com essas questões que são apresentadas por aí, dando ou tentando criar situações de batalha espiritual contra os demônios. Essa batalha que Paulo fala aqui é sua, ela ocorre dentro de você. Há um conflito na sua vida e esse conflito é diário. Esse conflito, ele é permanente. Por um lado, você deseja, quer fazer a vontade de Deus. Por outro lado, você quer que a sua vontade seja feita. Para um pouco. Reflita um pouco. E você perceberá que essa luta, essa batalha, ela é muito mais desgastante do que qualquer outra coisa. Deixe-me ilustrar isso aqui da seguinte maneira. Você é um filho de Deus, você ama a Deus, você ama a palavra de Deus, e você acordou. Agora, você sabe uma coisa. Você precisa ler, meditar, estudar um pouco a palavra de Deus. Você precisa investir um tempo em comunhão com Deus. Mas você se lembra que você tem muitas atividades, você tem muitos compromissos, e depois você fará isto. E esse depois, você sabe que durante o dia, muito dificilmente chegará. Conheço irmãos, irmãs, que preferem fazer a sua devocional de manhã, outros à noite. Mas não abrem mão desse momento com Deus. Não trocam esse momento de comunhão com Deus por nada. Mas aqueles que, não, depois eu faço, sabe que isso nunca vai chegar. E numa tentativa de amenizar a sua luta, amenizar o seu drama, o que essas pessoas fazem? Fazem uma leiturinha rápida de um texto bíblico, faz uma oração a Deus e pronto, estou livre. Não, não é isso. A melhor maneira de nós sermos fortalecidos é nós nos alimentarmos verdadeiramente da palavra de Deus. E não é questão de tempo, mas é questão de, naquele momento que você separa para estar a sós com Deus, você estará a sós com Deus. Há uma lei no seu coração que diz: meu filho, mantenha comunhão comigo. Por outro lado, há uma lei em você que diz assim: depois eu faço. E aí surgem tantos conflitos na vida, e que muitos deles poderiam ser até mesmo evitados. De onde vêm as guerras e contendas? É uma pergunta que Tiago levanta aos seus leitores, levanta a nós também. E Tiago aqui, ele vai no âmago da questão, porque ele diz: entre vocês. Toda a igreja é afetada quando os pecados não são reconhecidos, quando os pecados não são confessados a Deus. E enquanto a igreja não experimentar o arrependimento que transforma a vida, que muda a vida, não há como ter paz. Talvez Tiago aqui estivesse falando a respeito dos mestres, daquelas pessoas que gostariam de ter o destaque, mas apenas para ter o destaque. Mas ela é extensiva a nós. Ela foi aos seus leitores e a nós também hoje. E aqui está um grande desafio para todos nós. Mas Tiago também diz assim: essas lutas, essas paixões,
elas estão dentro de vocês. E aqui é que está a origem de todos os pecados e problemas. É interior. Eis o campo de batalha que nós temos. As paixões com as quais guerreamos. Nós guerreamos dentro de nós mesmos. Guerrear é um termo militar e denota uma intensa batalha. E essa batalha pode ser resumida no seguinte: qual é a sabedoria que dirige a sua vida? Relendo Tiago, ele diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Esse tipo de sabedoria que Tiago está falando, ela resulta em guerras, conflitos, e ela revela o que vai no coração de cada um de nós. Um exemplo muito claro disso aqui. Para você saber se a sabedoria que dirige a sua vida é humana ou é terrena, é humana ou é divina. Se as coisas não saem como você quer, como que você reage? Se as coisas não acontecerem como você quer, como que você reage? É interessante porque muitas pessoas cristãs estão prontas para trabalhar na obra de Deus. Mas as coisas precisam ser feitas como elas querem, não conforme Deus nos ensina, Deus nos orienta ou Deus nos instrui. Por outro lado, a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. É muito interessante Tiago falar que a primeira característica da sabedoria que vem dos céus é que ela é pura. O que isto significa para nós? Que ela, a sabedoria que vem de Deus, não está contaminada e nem pode estar contaminada com a sabedoria humana. Vamos pensar que há homens que não são tementes a Deus e que são sábios, capacitados. Não é aquela sabedoria que edifica as pessoas, aquela sabedoria que ajuda as pessoas. A sabedoria que Tiago fala aqui é aquela sabedoria que tem raízes num coração que não quer realmente andar de acordo com a sabedoria de Deus. E não vamos nos esquecer, Tiago não está falando para o mundo, ele está falando para os seus leitores. A palavra de Deus não foi escrita para o mundo, ela foi escrita para os filhos de Deus. E é por isso que nós devemos atentar muito, porque todo cristão deveria compreender que o seu coração é um intenso campo de batalha. A sua vida será pautada pela sabedoria humana ou pela sabedoria de Deus. A sua vida será governada pela sabedoria que vem dos céus
ou pela sabedoria humana. Por que essa busca pelos prazeres da vida é inútil? Primeiramente, poderíamos pensar assim: a força motriz dessa busca, ela não está alicerçada na sabedoria de Deus, mas na sabedoria humana. Há pessoas na igreja que querem cargos, mas querem cargos apenas por ostentação. E há pessoas na igreja que não desejam cargo nenhum, mas são trabalhadores no reino de Deus. Há pessoas que ambicionam posições, mas apenas ambicionam. E há pessoas que querem apenas ser instrumentos nas mãos de Deus. Faz diferença? Faz diferença. Quando as pessoas na igreja pautam a sua vida pela sabedoria humana, por exemplo, podem ser pedra de tropeço para a igreja, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Paulo está falando aos Coríntios, no capítulo 10, aqui no verso 32, e ele está falando sobre a questão da liberdade do cristão, e ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: a liberdade é uma realidade, só que nós não podemos usar da liberdade para sermos pedra de tropeço, causas de escândalo para a igreja de Deus. Ela é inútil ainda, essa busca pelos prazeres que dão satisfação, ostentação pessoal, revela que as pessoas não são praticantes da palavra de Deus. Ouvem, mas não aprendem, não colocam em prática. Se você atentar para os evangelhos, especialmente para os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, há ocasiões em que Jesus debate com os religiosos nos seus dias, homens que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Mas Jesus censura essas pessoas, porque o problema delas não era conhecer, mas era a prática verdadeira da palavra de Deus. Há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas conhecimento sem aquela prática que glorifica a Deus não significa absolutamente nada. Mas eu creio que o maior problema nessa busca inútil pela honra pessoal, pelo destaque pessoal, é que isso não glorifica a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus nos criou para que nós o glorifiquemos, para que nós o exaltemos. E é interessante Paulo dizer aqui aos Coríntios: você pode comer, você pode beber, você pode fazer qualquer outra coisa, não importa. Mas tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Deve redundar na glória de Deus. Parece uma coisa simples, parece uma coisa fácil, mas será que é mesmo? Será que tudo o que você faz
é para a glória de Deus? Quando você faz mau uso da sua língua, caluniando, difamando, mentindo, será que você está fazendo isso para a glória de Deus? Quando você lê a palavra do Senhor, mas não a pratica, será que você está fazendo isto para a glória de Deus? Por que há tantas contendas? Por que há tanta guerra? Por causa dos prazeres que guerreiam dentro de vocês. Tiago parece que está escrevendo uma luta, um campo de guerra. E parece que não há tréguas. Por isso, é preciso pensar muito no seguinte: que sabedoria dirige a sua vida? A humana ou a de Deus? Quando você fala alguma coisa, quando você faz alguma coisa, o que é que está motivando você a fazer isso? É a glória de Deus ou é buscar honra, prazeres entre os homens? Leia com calma Tiago 4, 1 e 2. E olhe para aquelas palavras que eu já citei: guerras, conflitos, batalhas, lutas, mortes, inveja. Cansa. Porque são coisas que desgastam profundamente. Podem tirar a nossa força e o nosso vigor. Mas sabe o que é interessante? Embora pareça que Tiago esteja falando a pessoas num campo de batalha, ele está falando aos crentes. Ele está falando ao povo de Deus. Pense bem na sua resposta. Que sabedoria governa a sua vida? Que sabedoria governa a sua vida? A humana ou a de Deus? E a sua resposta talvez não expresse de fato o que você pensa. Por uma razão muito simples. Que você pode dizer uma coisa, mas o seu viver é que vai revelar de fato qual é a sabedoria que governa a sua vida. Na próxima oportunidade eu quero falar sobre esse texto, mas abordando apenas o verso 3. E eu quero levantar desde já uma questão para você. Você pode até orar, pedir a Deus uma coisa justa, mas Deus não ouve. Deus não responde. Por quê? Busque a sabedoria de Deus e viva em conformidade com ela. E o campo de batalha será transformado num campo de vitórias. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar falando da palavra do Senhor. Quero lembrar da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja está localizada na Rua Pedroso, 351, bairro Bela Vista. Os nossos trabalhos dominicais regulares são realizados às 9 horas e 18 horas e 30 minutos, com 2 cultos. E a nossa escola dominical
às 10 horas e 15 minutos. Teremos imensa satisfação em recebê-lo em nossa igreja, quando pudermos adorar ao Senhor presencialmente. Senhor Deus e Pai, há um campo de batalha dentro de nós. É um campo de batalha que procura, de uma forma muito intensa, nos enfraquecer, nos afastar do Senhor. Livra-nos, ó Deus e Pai, pelo Teu Santo Espírito, de nós cedermos à busca pelos prazeres que nos dão satisfação pessoal. E ajuda-nos a viver uma vida que verdadeiramente glorifique a Ti. Que nós tenhamos sede de andar na Tua sabedoria, para a glória do Teu nome. Por amor do Teu Filho Jesus, é que nós buscamos a Tua presença e agradecemos. Amém.